Aleluia. Eu vou bailar. Aleluia. Glória, glória a Deus. Nessa noite, eu quero falar com vocês a respeito de algo que mudou a minha vida. Hoje eu estava meditando, eu comprei umas bíblias e eu gosto muito de ficar rabiscando, sabe? E ultimamente eu tenho lido muito no celular, mas eu tenho o prazer de ficar, eu gosto de rabiscar, fazer meus sinaizinhos, faço olhinhos, setinhas. Isso é o tempo que a gente se dedica para o Senhor, né? E eu queria hoje falar com vocês, eu vou ler vários textos, mas tem algo que vai estar no centro da mensagem, que é sobre o coração. A palavra coração, ela tem alguns sentidos na Escritura, tanto como alma, tanto como a questão do ser que vive. Mas eu quero falar a respeito de quem você é, da tua essência, do coração no sentido de psique, amém, irmãos? De pensamento, daquilo que de fato é você, quando você está diante de Deus, aquilo que Ele vê em você. Às vezes as pessoas, elas acham que quando elas estão diante de um espelho, elas veem esse corpinho gordinho, elas acham que isso é o Jonathan. Não é. Isso não é o Jonathan. O Jonathan é o que ele faz. Isso é o Jonathan. Biblicamente, nós somos a nossa alma. A Bíblia diz que Jesus veio salvar a alma do homem. Repita comigo: Jesus veio salvar a alma do homem. E sabe o que é interessante? Todo bairro tem uma academia, porque o homem quer trabalhar o externo. Todo bairro tem um salão de beleza. Todo bairro tem algo estético para ser feito, porque o homem é guiado e tentado pelaquilo que ele enxerga, pelaquilo que ele ouve. Ninguém tem atração de começo por alguém simplesmente pelo que ela falou ou por algo assim. Ainda que seja por algo que a pessoa falou, mas foi pelo timbre de voz, pela doçura, ou às vezes até mesmo pela putaria, quando a pessoa gosta. O problema é que isso tudo é muito superficial. Jesus, ele diz que ele é a raiz. Eu não me recordo agora, mas tem uma árvore na Escritura que ela vira um cotoquinho assim, ó, mas abaixo tem 20, 30 metros de raiz. E a Bíblia diz que nós temos que ser como essa árvore. Temos que ter raiz em Cristo. Temos que ter caráter. Mas o caráter de uma pessoa, ele não é formado de um dia para o outro, ou simplesmente da maneira que eu enxergo o mundo, porque isso faz com que a gente se engane. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. O pai e a mãe vai ensinando, vai conduzindo. A Bíblia diz para nós buscarmos conselho de anciões. E não entenda, e não é uma ofensa aos senhores e às senhoras que estão aqui, não fala de pessoas velhas, mas sim de pessoas sábias. A Bíblia diz: se você não tem fé, vá até o presbítero, alguém mais maduro na fé, para que te ajude e te auxilie. A nossa caminhada, ela é uma construção. E o problema é que a construção muitas vezes ela é escondida, ela é oculta. E nós queremos nos externalizar e demonstramos o quanto ainda somos imaturos.
nos colocamos na vitrine, e quando tomamos uma paulada, refletimos de fato aquilo que somos, e aí depois falamos, eu só sofro, eu só apanho, porque tudo antes do tempo, ou é amargo, ou melhor, tudo fora do tempo não é bom, ou é amargo ou é estragado. Tem o tempo certo para as coisas. Hoje eu brinquei de cozinheiro e graças a Deus eu acertei. Mas é sorte, talvez da próxima vez fique ruim. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu não tenho prática. Você entende? Toda vez que eu vou pregar num lugar, eu fico ansioso, me dá uma mijadeira, e eu fico com vontade de não querer pregar. Eu amo o Senhor, eu amo falar do Senhor, mas aquilo não é o meu habitat, não é algo que eu estou acostumado. E até ajeitar o coração, para dizer, não importa o que eles vão pensar de mim, ou da mensagem, contanto que o meu Senhor fique feliz. Demora, às vezes demora 5 minutos, às vezes já aconteceu de demorar meia hora, e eu vou 30 vezes no banheiro, e isso demonstra, e eu fico às vezes feliz, quando eu paro e penso, eu falo, eu ainda dependo de Ti, Senhor, obrigado. Porque se eu confiasse em mim, não ficaria mais nervoso. Abra sua Bíblia em Salmos 24. Esse texto é um texto que a gente tem adotado como texto principal. Salmos 24. Aleluia. Aquele que é limpo de mãos e de coração puro. Limpo de mãos e de coração puro. Não leia a Bíblia só por ler. Pare, reflita. Mãos representa teu suor, teu trabalho, tua labuta, teu esforço. Representa aquilo que você faz. Seja cuidar de uma criança, seja cuidar de um animal, seja zelar pela tua casa, entende? Aquilo que você faz. E o teu coração. Então você tem que ser limpo de coração e de mãos. Isso está falando da essência para aquilo que você faz, para aquilo que você vive. Aquele que é limpo de mãos e de coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, que não entrega o seu pensamento a si mesmo. Você entende? Que não vive para si. Tudo que o diabo quer é que você viva para você. Tudo que ele quer é que você construa, compre, case, tenha filhos e viva essa vida só para você. E alguns ainda no final do mês vão lá e compram uma cesta básica e ficam felizes, porque o seu ego fica massageado. Eu fiz algo. É mais do que isso. É chorar pelo faminto. Porque eu não vou dizer para você que alimentar o necessitado é algo errado, porque não é. Mas o que move o mundo é o mundo espiritual. O que move as coisas de fato é um clamor, é alguém que clama. Eu contava na sexta-feira sobre um homem que a esposa dele morreu. O Smith, eu não consigo falar direito o nome dele, Smith Wigglesworth, coisa assim. A esposa dele morreu e ele era um homem com muita fé, ele é considerado o apóstolo da fé. Ele dava murro nela e dizia assim: acorda, acorda, de uma forma que talvez eu jamais oraria.
Mas eu estou falando de um homem que viu sinais e maravilhas de uma forma que você não tem noção. De um homem que, enquanto ele orava na terra, a mulher estava diante de Jesus, e Jesus olhou para ela e disse: volta, o meu filho está clamando. Um homem que a oração dele, ela chegava ao coração de Deus e era instantânea. Quando a mulher desceu e acordou, ela disse: tu nunca mais faça isso, lá é bom demais. Mas por quê? Pessoas que abriram mão dos seus sonhos. Eu não tenho problema com evasão de igreja, com pessoas que não ficam, contanto que Ele me ame e eu ame Ele. Quem cuida da minha vida é o Senhor, e é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a amar o Senhor. Eu quero te ensinar que para que você carregue essa arca, para que você seja uma tenda da presença de Deus, você tem que ter sinceridade nas suas atitudes. Hoje, as pessoas falam as coisas para nós e nós, para não magoar, mentimos com uma facilidade. Na sexta-feira eu fui almoçar com meu irmão e eu dei uma cutucada nele. Talvez não tenha sido sábio da minha parte, mas é porque eu fico indignado com hipocrisia. Eu não vou votar no Lula. Eu disse: agora só tem o Lula e o Bolsonaro, quem você vai votar? Porque não tem problema ele votar em quem ele quiser, contanto que ele não seja hipócrita. Porque se você não for de fato quem você é, nem Deus muda você. Você entende? Se você não chegar diante de Deus e falar de fato onde está doendo, Ele não vai curar. Sabe por quê? Porque você não vai dar glória a Ele. Porque você não vai entender que foi Ele. Se você não entender que precisa, como você vai clamar por socorro? Vemos uma geração em que a igreja é rica. A Bíblia diz: tu dizes que é rico. A nossa igreja, poucas pessoas. Data show, piso bom, som, filmagem. Vai na África para você ver. Meu filho desperdiça comida o tempo todo, cara. Nós somos abastardos. E ficamos reclamando, ouvindo lorota dos outros, de uma nação decadente, que é uma mentira. Nós somos uma nação maravilhosa, rica, rica. E eu não estou falando de política, esquece política. Antes disso tudo aqui, eu sempre disse: eu amo o Brasil e eu não quero ir embora daqui. Quando Deus usa profeta, diz assim: eu vou te levar. Eu digo: leva não, Senhor. Você está entendendo? Quando a gente desce do aeroporto assim de Salvador, assim, ó, água para todo lado. Quando a gente desce do aeroporto de Porto Alegre, água para todo lado. Sabe? Você anda na Bahia, assim, fazendas e fazendas e fazendas e fazendas, e tudo que é tipo de produção. Entendeu? Nós somos abastados pelo Senhor. Não é dessas coisas físicas que eu estou falando. Eu estou falando de você, da sua responsabilidade, do que você tem que fazer. Nós vivemos culpando os outros. Eu não consigo viver em paz por causa de João, de Joana. Ou tu vai para o inferno se tu não se ligar. É você. Ele está chamando você. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam a preço de morte. E foi eles que não abriram mão de Jesus.
Você percebe a diferença? Imagina eles relhando e dizendo: ai, eu queria até servir Deus, mas o rei quer me matar. Você consegue imaginar que bobeira? E nós fazemos isso. Ai, eu não aguento mais. Quantas vezes esse ano você diz: eu não aguento mais? Você fica basilando a tua vida pelas tuas conquistas. Isso é sucesso? Está entendendo? Davi, um menino lá no meio do mato, Deus o enxergou. Sucesso para Deus é o que você faz sozinho. E quando eu digo sozinho, não é uma regra. Sozinho quer dizer que é o que você é. Porque as pessoas pegam essas regras e querem viver: ai, porque eu só vou para o monte, eu só vou para o meu quarto, eu só vou para o mato. Ou é o que você é em qualquer lugar. Porque se você tiver tempo só na hora do almoço, vai para o carro chorar. Lá é teu monte. Mas faça algo. Hoje, louvando essa canção, atrai o meu coração. Me deu um desespero no meu coração, porque eu queria de fato que o Senhor rasgasse o meu coração. E eu não tenho problema se alguém vai rir ou não vai rir da taquara rachada. Meu problema não é com você. Meu problema não é com você. Lá no céu tem um filtro que você não conhece. Ele filtra o gordinho, o magrinho, o careca, a vossa taquara rachada, e só passa um perfume. Coração sincero e puro. Intenções verdadeiras. Você está entendendo? Eu vou conversar às vezes com algumas pessoas, e eu sou meio toscão, mas eu vou com muito amor. E eu sei que às vezes parece que minha forma de agir assusta, mas quem conhece sabe que eu estou amando e com paciência. É porque eu vou na raiz, eu não fico fazendo floreio. Sabe por quê? Porque me incomoda saber que às vezes você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 semanas, um mês, um ano no mesmo ciclo. Perda de tempo, irmãos. Nem jure enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção. Diga: a bênção. Está entendendo por que às vezes não tem bênção? Porque as mãos não é pura, as intenções não são puras. E sabe o que é a intenção pura, irmão? A Bíblia diz que o amor não espera. Vou te explicar. Se eu vir aqui pregar para você, e no meu coração tiver uma faísquinha dizendo assim: olha como eu prego bem, não vai atingir teu coração. Vai atingir a tua alma. E isso não muda você. Tem que entrar lá dentro da tua essência, do teu espírito. Você pode sair daqui sem entender a mensagem. Eu estou falando uma coisa que eu sei o que eu estou falando. Isso não é racional, isso é espiritual. Entra dentro do teu ser. E lá na frente, essa palavra volta. Porque ela entrou no teu espírito. Você comeu do rolo. Porque teve coisas que entrou dentro de mim, que eu fluí sem saber que estava fluindo e não sabia como. E o maior exemplo que eu tenho disso foi a primeira vez que alguém entrou em prisão de cativeiro. Eu fiquei desesperado. Eu fui num culto, o homem foi muito usado, foi uma coisa maravilhosa, ministrou na minha mão, recebi algo na minha mão e tal, aquela coisa toda, maravilha, mas não entendi nada. No próximo, a pessoa que eu botei a mão, ele puf. Falei: Jesus, o que é isso? Volta, e ele não voltava. E não era demônio. Imagina um homem como morto, parado na sua frente, só saindo lágrima.
Passou 1 minuto, 2, 3, 15 minutos, 20 minutos, eu já estava desesperado. Jesus, traz de volta. Se você não depender do Senhor, você não vai conseguir fluir naquilo que é real de verdade. Só Ele sabe o que nós precisamos. E às vezes Ele faz a gente enxergar. Quantas vezes profetizaram mentiras para mim? E na verdade a mentira era uma verdade para mostrar o quanto eu estava ainda fragilizado no passado. O quanto qualquer palavra me ofendia. E eu queria mostrar quem eu era, ou seja, eu ainda estava órfão, não tinha identidade. Porque quando nós sabemos com quem nós somos, não nos importamos com o que falam. Percebe a diferença? Mas quando nós não sabemos, tudo nos magoa. Uma vez eu preguei sobre o ofendido. O ofendido. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. E eu queria que você gravasse esse texto. Se você quiser uma canetinha aqui, eu te empresto. 28, 13. Preste atenção aqui nesse texto. 28, 13. Amém? Preste atenção, todo mundo prestando atenção. O que encobre, o que é encobrir, irmãos? O que esconde. Amém? O que encobre as suas transgressões, os seus erros. Preste atenção. O que esconde os seus erros nunca prosperará. Repita comigo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre os seus pecados nunca prosperará. Grifa aí o nunca. Não está prosperando? Você não está prosperando? Cuidado. Porque ainda tem coisas na tua vida que você não apresentou para Jesus. Que você não trouxe a luz para os homens. Porque a Bíblia diz que aquele pecado que você confessa ao outro e você o deixa, você é livre. Meu irmão, os caras que trabalham com libertação, eles dão um exemplo que diabo é que nem barata. Você apaga a luz, ela aparece para comer a sujeira, o pecado encoberto. Você liga, ela some. Quando você está achando que está no domínio, a baratinha some. Entende? Por isso que quando a pessoa bebe, a barata vem. Porque ela perde a lucidez. Ela perde totalmente os seus reflexos. E ela bota para fora algumas coisas que ela ainda domina. Que ela esconde. Mas aquilo é ela. Aquilo ali é a alma dela, às vezes chorando. Tem gente que quando bebe fica, ah, meu amigo, eu te amo, sabe? Mostra as suas carências. Pastor, você é contra beber? Eu não. Mas eu não gosto de beber. E eu acho que quem teve problema no passado não deve beber. E quem teve família, que teve gente alcoólatra, pai, avô, também não. Que se os demônios estão ao redor, esses demônios acham que são da nossa família, acham que são dono da gente. Entendeu? Essa é a minha opinião. A Bíblia diz, não vos embriagueis. É uma ordem. Não vos embriagueis com bebida forte, mas sim do Espírito Santo. E aí sempre vai ter um engraçadinho que vai dizer o que é forte. O que tem álcool. O resto tudo é fraco. Entendeu? Então não vem com conversinha que um é mais fraco, outro é mais forte. Se tiver álcool é forte. Amém, irmãos? Vamos de novo.
O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Você gravou nunca? Você gravou nunca? Se hoje você sair daqui entendendo que nunca você vai prosperar, para mim já valeu, porque você vai ficar desesperado para trazer isso para a luz, ou para Deus mostrar aquilo que te prende. Meu irmão, essa semana uma pessoa falou para mim uma coisa. Ela disse assim: Jonathan, tem algo na tua vida que te prende. E ela falou uma coisa para mim que não faz sentido no meu coração. Ela falou assim: não, mas Deus me mostrou. Eu falei assim: irmã, você pode ter certeza que eu vou fazer. Ela: não precisa explicar não, eu vou fazer. Porque se Deus te mostrou, eu creio. E para mim, como isso não é algo que me atrapalha, não tem problema, não tem luta nenhuma. Só vou esperar o momento certo. Porque também fazer sem ser da forma certa não rola. Porque eu acho que o que ela me pediu vai trazer cura. Então eu vou esperar o momento certo para trazer cura. Ela pediu para voltar em um momento do meu passado, numa pessoa, em alguém do meu relacionamento, e falar assim: ó, eu te perdoo. Eu já perdoei faz tempo, mas talvez aquela pessoa não se sinta perdoada. Deus sabe. Entende? Mas o que confessa, e deixa, preste atenção, não basta só confessar, tem que deixar. Irmão, pensa que bonitinho, a gente ensinou o Josué a pedir desculpa quando ele vacila, e às vezes ele bate na Elisa, dá uns empurrão, sabe, e ela dá o gritão, quando ela dá o gritão, ele: desculpa, 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 desculpa. Entende? De repente hoje a mãe dele falou assim: adianta só falar desculpa não, rapaz. Tem que confessar e deixar. Tem que mudar. E eu chamei ele, falei: continua pedindo desculpa. Mas pai, cuidado com a sua irmã, né? Porque criança tem que ser mastigadinho. Daqui a pouco ele não está pedindo mais desculpa. E a desculpa é importante. Não é sim ou não? Você percebe que uma criancinha desse tamanho reflete às vezes o que nós fazemos? Irmão, você não tem noção como os meus filhos me ensinam as coisas. Você pode achar bobeira, mas eu vejo tanta coisa que meu filho faz, que eu como adulto faço, e eu falo: meu Deus, eu sou um crianção. Só quem é pai percebe isso. E às vezes você tem que entrar na onda deles, porque eles são pequenos. Eles não têm maturidade, nem tem que ter. Pai. Já ouvi, filho, estou do teu lado. Mas tu não fez ainda. Está entendendo? Talvez esse tipo de perseverança que Deus está falando quando Ele fala um coração como criança, que Ele quer que a gente tenha com Deus. Buscar, até o pai parar e tá bom, filho. Entende? Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É mais do que graça. É algo que você não merece de verdade mesmo. Deus, Ele olha para você e fala assim: vou mudar a tua história. Vou mudar a tua história. Quem aqui quer ter a vida mudada? Isaías 56, 26. Aleluia. Isaías 26, verso 3. 26. Tu converterás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu converterá
em paz. O que é converter, irmãos? Irmãos, olha só, olha para mim. Converter, como dirigir no trânsito, convergir, ó. É isso, mudar de direção. Deus vai mudar a tua direção em paz. Vai estabelecer a tua vida em paz. E essa paz, as pessoas acham que é não ter problema. Está errado. Se você tiver o conceito errado, você se frustra. A palavra paz é o que mesmo, pastor Caio? Prosperidade, plenitude. Deus vai convergir você a um lugar de conhecimento nele. Entende? Vamos de novo. Tu converterás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ou seja, se eu estiver firme em Deus, Ele vai estabelecer a paz nos meus pensamentos. Que coisa linda, hein, irmãos? Porque a nossa mente estará firme nele. Porque Ele confia em ti. Confia no Senhor. Perpetuamente. O que é isso? Confia em Deus sempre. Sempre. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Sempre. 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 Seja qual for o obstáculo. Irmão, eu acordo, quando eu subo na minha moto, eu digo, Deus, obrigado. Sabe? Deus me deu um anjo para guardar a minha vida. E eu sei que Ele deu um para você também. Então de manhã eu já agradeço, porque eu sei que Ele está me guardando. E eu não tenho problema em dizer para você que eu já capotei carro, com janela aberta e sem cinto, e não aconteceu nada comigo. E a pessoa que estava do meu lado disse para mim que eu estiquei o braço, firmei no volante, travei, e ela caiu em cima de mim, e não sei o que. Eu falei para ele assim, não lembro nada disso. Ele disse, mas eu vi. Eu falei assim, cara, glória a Deus. Só que eu tenho para dizer, Deus, obrigado. Lembro. Já furou pneu comigo de moto, e a moto ficou louca, eu grudei no guidão, travei, e a pessoa que estava atrás de mim não viu, e a moto doidona atrás, passei por cima de um monte de pedra, parei a moto, ela falou, o que foi? Eu falei assim, tu está brincando que tu não viu? Deve ser o anjo da amnésia. Esse é o amor desse Deus. Eu já orei, e Deus sabe que teve momentos que não foi com certeza não foi porque eu não quis, é porque realmente não conseguia estudar, não conseguia por causa do meu tempo, que era muito corrido, e deu ter 3 provas num dia, e teve uma que eu não estudei, irmão, e não foi só uma vez não, pensa no carro que estragava do professor, e não era do mesmo, sabe, prova em dupla, eu passei 1 ano sem ir para a faculdade no sábado, professor me dando presença em todas as aulas, porque eu trabalhava no sábado de manhã, e foi ele que ofereceu para mim. Isso se chama misericórdia. Eu tenho história para te contar, e pensa num cara que não merece, mas eu amo esse Deus, e eu sei o tanto que eu não mereço, mas aquele que se estabelece na sua justiça vai dizer, não é justo, é verdade, por isso que se chama misericórdia, porque não é justo, é a justiça dele. Na sexta eu ensinei para as meninas, se achega a Deus, e Ele vai se achegar a ti. O ímpio não está se achegando a Deus. O ímpio é inimigo de Deus. Ele é amigo do mundo.
E ele vive do suor, do esforço, e o trabalho dele tem espinhos. Está entendendo? Você precisa entender isso. Eu não busco a Deus porque eu não quero os espinhos. Eu busco a Deus porque Ele é a minha fonte. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida se eu chegar lá com as minhas mãos vazias. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida se eu chegar naquele lugar e Ele não falasse: servo bom e fiel. Eu não sei. Eu não quero fazer você levar um peso sobre você, mas eu sei o que eu pedi para Deus e eu sei o que Ele me deu. E eu não consigo imaginar lugar melhor para se estar. Tem gente que tem inveja de ter dinheiro, casa, riqueza. Às vezes eu fico olhando aqueles encontros assim de Deus e eu digo assim: eu queria estar lá. Nossa, eu queria estar lá. Você não tem noção como é bom. Eu já fui em alguns encontrinhos assim, e teve uns que eu passei a noite em claro. Teve outros que eu passei 3 dias servindo. E não foi de propósito. Eu orava por pessoas e de repente tinha pessoas no quarto com o ouvido na janela ouvindo, cara. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa beleza. Você não tem noção do que é você orar por uma família aonde uma filha tentou se matar, a outra tentou se matar, aonde o esposo traiu a sua esposa, e Deus te usar para restaurar aquela casa, sem você conhecer uma vírgula de nada, e Deus te usar de uma forma que só eles entendem, ninguém em volta entende que você sabe o que você está falando, e eles entendem o que você está falando, mas ninguém em volta sabe. Porque em particular eu falei: aconteceu isso. A pessoa falou: sim. Que coisa linda, irmãos. Deus me mostrou a menina sentada no meio-fio, num cantinho da casa dela, dentro do quintal dela, chorando e falando: Deus, se tu existe. Você não tem noção, cara. Você tem noção do que é você revelar para uma pessoa a oração mais dolorosa da vida dela? Ela olha para você e fala: cara, Ele existe, Ele viu. E quando ela fala assim: eu sei, eu digo para você: Ele te ama. Ele estava lá. Você não tem noção, irmãos, isso é muito maravilhoso. Eu conversava com alguém na semana passada e eu disse: quanto custa um câncer ser curado? Uma AIDS? Quanto custa uma criança ser ressuscitada? Quanto custa uma pessoa tirar um demônio dela e ela ficar sem demônio? Uma pessoa louca deixar de ser louca? Meu Deus, meu Deus. Tem dinheiro que pague isso, irmão. Essas coisas para mim têm valor. E sabe, essas coisas foram o que o diabo se corrompeu e vendeu. O diabo vendeu a bondade de Deus. Ele fez comércio da glória de Deus. Tem um livro que eu já falei para 1 milhão de pessoas e ninguém nunca leu ele. Ninguém nunca teve coragem de ler ele. Que é A Batalha Final. Mas lê de verdade. Eu li há 20 anos e eu não esqueço. É isso que é ler de verdade. Para mim foi rema. Deus usou mendigo para falar comigo. E foi mais de um. E fala da história da trajetória da caminhada de um crente. É um sonho profético do cara subir na montanha. E quando ele está power em Deus,
venceu várias coisas, vários homens de Deus ficaram para trás, soldados, e ele está lá em cima já power. De repente ele começa a perder agora, porque o brilho da sua armadura é muito forte e ofusca a visão dele. E ele pergunta para o anjo de sabedoria: o que eu faço? O anjo vem e joga um manto feio por cima dele e disse: esse é o manto da humildade. Ainda que você seja lindo, poderoso, forte, se você não for humilde, você não vai vencer. E muitos se perdem pela glória daquilo que Deus pode dar para ele. Muitos se perdem. Confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilha, derruba até o chão, abate até o pó. O pé a pisa, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Sabe qual andar que é pesado da forma correta? É daquele que tem um coração puro. Pastor, mas eu erro. Bem-vindo ao meu mundo. Mas você não tem noção como eu quero acertar. Você não tem noção que quando às vezes eu faço as coisas, eu digo: Deus, eu me excedi. Eu botei a mão mais uma vez em algo que não era para botar a mão. Eu fui levado. Mas isso é a caminhada. Tem gente que nem percebe isso. Tem gente que faz as coisas e diz: eu sou assim mesmo, eu não mudo. Eu falo o que eu quero. Está entendendo? Tem uma pessoa que diz assim para mim sempre: mas não é justo. Nós sempre fazemos e nunca recebemos. Eu recebo. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele não deixa nada às escuras. Nada. Deus é justo e o homem mentiroso. Deus é justo. Você precisa entender. Ele está vendo. Esses dias nós estudávamos e eu falei: Deus está procurando você. Sim ou não? Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está procurando. Será que Ele te achou? Acho que não, hein? Você ia saber. Porque quando Ele te achar, se Ele te achar, irmão do céu, você vai ficar chapado, bêbado, talvez louco. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucas para este mundo. Você está entendendo? Tem gente que quer ser muito racional. A Bíblia diz que Ele confunde os sábios com as coisas loucas. Provérbios 22:11. A tua sabedoria te atrapalha, sabia, irmãos? A tua inteligência, o teu estudo, a tua altivez, ela te atrapalha. Quem conheceu os caminhos do Senhor? A Bíblia diz: só o Senhor. Se o Espírito dele não te mostrar, irmão, você não vai conhecer. Você pode morrer tentando conhecer as coisas de Deus e entender. Você não vai entender. Porque Ele encobre aos sábios e dá aos tolos. Não tolo no sentido de fazer bobagem, irmão, mas tolo de não conhecer, de não saber. Um humilde, aleluia,
Provérbios 22, 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos lábios, terá por seu amigo o rei. Quer ser amigo do rei? Quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Decore isso. Você quer ser amigo de Deus? Aqui tem um princípio. Tenha pureza no teu coração, nas tuas intenções. Seja sincero. Saia da hipocrisia. Às vezes eu falo para as pessoas, irmãos, está doendo, diz para ele, está doendo. Mas sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós dizemos que está doendo e às vezes nós culpamos ao Senhor. Falamos que Ele se esqueceu de nós, que Ele não tem poder, que Ele não muda, que assim vamos trocando a justiça dEle e tratando Ele como injusto. Você está entendendo? Cuidado, cuidado. Hoje eu ouvi uma mensagem e o pastor disse assim: se tu não quer mudar, sai desse lugar, irmão. Porque se a glória dele vir aqui e te achar, coitado de você. Porque ela traz juízo. Ele não explicou, mas eu vou explicar. O fogo, ele tira a iniquidade, mas ele destrói a impureza. E ele faz separação entre o joio e o trigo, sim. E se a glória dele vier e você for joio, você vai ser destruído. O juízo de Deus vem contra você. Você está entendendo? Pastor, você está bravo? Estou não, irmão. Longe disso. Longe disso. Pelo contrário, é zelo pela tua vida. Para de brincar. Primeira Pedro 2,12. Se não quiser, não precisa abrir não. O vosso procedimento entre os gentios seja correto. O vosso procedimento entre os povos, entre o mundo, seja correto. Para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Hoje pode até falar mal de você porque não entendem, mas quando o Senhor vir e os olhos desses se abrirem, eles vão glorificar o Senhor na tua vida. Porque o mundo está cego. O Deus desse século cegou o entendimento. Meu Deus, estão colocando como opção votar num ladrão. Opção. Bolsonaro, se tivesse outro, não seria a minha opção. Mas Lula nunca foi. E eu não estou usando o púlpito para fazer você vote em quem você quiser. Eu estou falando sobre opção. Chegaram para minha mãe e falaram assim: você é tão inteligente, como você vota no Lula, no Bolsonaro? Entende? O cara ainda tem que ser burro para votar no Bolsonaro, ou seja, para votar no ladrão tem que ser inteligente. Olha a cegueira das pessoas. Isso demonstra onde estão os princípios das pessoas. Libertinagem, a Bíblia diz, é um fruto da carne. Quer ser mulher? Seja. Libertinagem. Quer amar uma árvore? Ame. João quer chamar Joana? Chame-se. Libertinagem é o nome disso. Fruto da carne. A Bíblia diz que esse tempo seria pior que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra quiseram fazer relação sexual com os anjos. E Ló
Ele deu as suas filhas para que eles não coabitassem com os anjos. Nojento. E a Bíblia diz que esse tempo seria igual. Você acha que ser crente vai ser fácil? Quer ser mais um? Seja. E você vai para o inferno. Você sim vai ser perseguido pelas suas escolhas, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir. E é por amor a Cristo. Não estou pedindo para você ofender. Pode entrar qualquer uma dessas pessoas aqui, eu vou amar. Eu vou amar e vou cuidar. O meu problema não é com pessoas. Eu amo pessoas. Eu sou pastor de pessoas. E não importa se é branco, preto, amarelo, azul, verde, rosa, pessoas. Você entende? Você entende? Precisamos ter essa reflexão constantemente na nossa vida. Há um ano atrás, mais ou menos, Deus falou para mim: comece a estudar, a prestar atenção na política. Pensa num cara que nunca deu bola para isso. Lula se candidatou, votei uma vez. Se candidatou de novo, votei de novo. Dilma, votei na Dilma. Votei na Dilma de novo. Eduardo Campos morreu, eu ia votar nele. Não lembro quem eu votei para deputado, quem eu votei para senador, está entendendo? Não estava nem aí para isso. Mas Deus falou comigo: a cultura está sendo modificada. Jesus veio trazer um reino, uma cultura. Preste atenção na cultura. E eu comecei a ouvir. Professores falando sobre feminismo. Professores falando sobre lesbianismo, homossexualismo. E brigas culturais, e brigas de racismo. E eu comecei a ver que as pautas não tem nada a ver com de fato o que eles estão falando. O que está por trás é uma luta de poder. Marca 66 tem um vídeo bem antigo meu no canal. E eu nesse vídeo, Deus disse para mim que a marca do homem seria o homem confiando no homem. E é isso que os governos querem, que a gente dependa deles. Que você seja escravo deles. Essas pautas todas são para o Estado resolver o seu problema. Não. Deus disse assim: filho, está aí a terra, vai e conquiste. Se nem Deus quer Deus, Ele vem e faz assim, ó, Ele fala, vai lá, conquiste, eu sou tua mão. Você está entendendo? Cuidado, cuidado. Digo de novo, você é livre. Se nem Jesus me obriga a fazer algo, não vai ser eu que vou te obrigar, irmão. Nem te coagir a fazer nada. Jesus não me obrigou a fazer nada. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 119, não precisa abrir não, tá, irmãos? Glória a Deus. Salmo 119, 29. Só abre se você quiser. Salmo 119, 29. Diz assim, ó: desvia de mim o caminho da falsidade. Concede-me graça mediante a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir as tuas leis. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor.
não permita que eu seja confundido. Você entendeu? Sabe o que é interessante? Quando a gente está no Espírito, a gente percebe que no Espírito as pessoas fazem assim, está todo mundo disperso. Disperso. Desvia de mim o caminho da falsidade. Concede-me graça, mediante a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir as tuas leis. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor, e não permitas que eu seja confundido. Irmãos, talvez você não tenha ainda estudado a saída do povo do Egito. Eu não vou ler para não me delongar, mas eu queria te convidar a ler depois Êxodo, a partir do verso 16, verso 15, quando o povo está no deserto, e Deus está ali, movendo eles, guiando. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. E eles ficam o tempo todo murmurando. E sabe o que é interessante? Isso foi eu li no 16. Lá no 15, verso 26, diz assim, ó. Disse ele, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, diga nenhuma, enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o que te sara. Quem te sara? Mas para que a enfermidade, seja da alma, seja do corpo, não venha sobre ti, você tem que dar atenção, irmão. E só tem um jeito de você dar atenção de verdade ao Senhor, sem interesse, é quando você tem audiência direto com Ele, tempo com Ele. E esse tempo não precisa ser aquele tempo religioso, mas ele precisa ser um religioso aqui dentro de religar. Algo de você entender que assim como você bebe água, você precisa beber do Senhor. Ele diz que Ele é a água, Ele é o pão, Ele é a vida. Entende? O pecado traz a morte. Verso 20 diz assim: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram dele para o dia seguinte, criou o bicho e cheirava mal. Sabe o que é isso? Deus trouxe a comida do céu, o maná do céu, o que é isso, o nome? E Moisés disse: olha, no dia do descanso, no dia de vocês se alegrarem com Deus, no dia de vocês falar com o papai do céu, guarda. Mas se não for nesse dia, não guarde, confie nele, porque todo dia ele vai suprir. Sabe o que eles fizeram? Encheram o bolso, guardaram até, irmão, e cheirou mal, fedeu. Sabe por quê? Porque se você não der ouvido ao que ele fala, confiar em ti, vai feder, vai dar bicho. Ele vai te prover todos os dias. A Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, eu sei o que vós precisa. Não fique preocupado com pão, ou com o que vestir, eu tenho cuidado de vós.
Tinha um outro texto que eu queria ler também, mas eu não dava para procurar senão. A Bíblia diz que eles questionaram e murmuraram a Deus, porque eles falavam assim: tu trouxe a gente para cá, tu nos tirou de lá, aonde tínhamos carne em fartura, nós comíamos até. Eles eram escravos, irmãos. Sabe, muita gente está escravo e não sabe. Escravo desse sistema, escravo do dinheiro. Tem muita gente que passa a vida lutando por nada, porque morre e fica aí, ó. Morre e fica aí. Dê valor às pessoas. Dê valor ao tempo que Deus está te dando. Não existe nada mais precioso do que isso aqui, ó. Não existe nada mais precioso do que a pessoa dele. Adore a Ele. Pense nele, se desespere por Ele. Ele entende quando você diz assim: Senhor, como é que eu vou adorar alguém que eu não conheço? Não tem problema, diga para Ele: Pai, me dá um coração que clama por Ti. E fica ali: eu quero, que nem o Josué. Pai. Amém? Coloque-se de pé. Pai, nos dá, Pai, um coração, Pai, que Te agrada, que Te louva, que Te exalta. Meu Deus, não queremos, ó Pai, ter pecados escondidos, ocultos. Queremos prosperar, Senhor. A Tua Escritura diz que nunca prosperaremos. Nos ajuda, meu Deus, a trazer a luz. Esse texto, Pai, de Êxodo, Pai, demonstra, Pai, o quanto o coração daqueles homens ainda estava preso no passado, o quanto eles ainda não confiavam em Deus, o quanto aquele monte de sinais não foi o suficiente para que eles abrissem o coração. Uma geração morreu, Senhor. Eu não quero ser essa geração, Senhor. Eu não quero passar e não fazer nada para Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos a passar e não fazer nada para Ti, Senhor. Mas a Bíblia diz que o remanescente será salvo, Senhor. Acha-nos nessa noite como remanescentes, como aqueles que sobram, meu Deus, mediante uma geração perversa e má. Senhor, nos dobramos a Ti, nos sujeitamos à Tua beleza, Senhor, à Tua santidade. Oh, quebra, Senhor, nessa noite os grilhões da nossa alma, as fortalezas. Quebra, meu Deus, os pensamentos, ó Deus, as fortalezas mentais que não são sua. Aquebranta, Senhor, os corações. Todo espírito de incredulidade caia por terra hoje. Todo espírito de autossuficiência caia por terra hoje. Todo espírito de avareza caia por terra hoje. Seja destruído todo espírito de medo, de injustiça. Tu és a nossa fonte, em Ti podemos confiar. Tu endireita o nosso caminho, Tu nos fazes andar em paz, plenos na Tua presença, cheios da Tua paz.
Ramakashu de Kamanasu de Kai. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mal nenhum, Senhor. Mal nenhum, Senhor. Porque Tu és o nosso general. Meu Deus, quebra todo o céu de bronze essa noite. O céu não pode estar de bronze, Senhor. O céu não pode estar de bronze. Tarabakashuye kamanasurekai. Move as águas, Senhor. Nós estamos lançando o pão. Nós estamos lançando o pão, Senhor. Liberta, Senhor, os prisioneiros, os cativos. Salva, meu Deus, o Teu povo. Sara, Senhor, essa terra. Nós queremos entrar nessa Sião, Senhor. Queremos entrar nesse descanso. Tu és o nosso descanso, Senhor. Tu és o nosso sabá. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Tu és o nosso descanso. Tira o nosso cansaço. Tira as dores, Senhor, da nossa alma, do nosso corpo. Restaura-nos, Senhor. A enfermidade não chegará, Senhor. Tu é quem nos sara, Jesus, Jesus. Aquele povo disse: o que é isso? E nós dizemos: nosso Salvador. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Salvador. Queremos comer diariamente de Ti. Queremos desfrutar da Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, mãos limpas, coração puro. Oh, Senhor, o Senhor está à procura. Nos acha, Senhor. Oh, Ramanamashi e Kareme Karabasu. Tu és o nosso rei. Tu és o nosso presidente. Nosso Senhor. Nós somos propriedade particular do Senhor. Propriedade particular. Uma geração eleita, um sacerdócio real. Te adoramos, Senhor. Rabarabarabassui kamanai. Oh, Rabadakasu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Aleluia.